Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar mais um vídeo aqui. E hoje a gente vai falar basicamente desse carinha é, que eu relutei tanto em ler. Mas por quê? Porque todo mundo fala que esse carinha não é pra júnior, né? Todo mundo fala que esse carinha não é pra qualquer um ler, né? Todo mundo assim, né? Pelo menos no meu convívio, né? Então, tipo assim, eu sou um júnior, pô, no início de carreira, pô, não vou pegar arquitetura limpa pra ler, sabe? Por quê? Porque, cara, é um assunto mais complexo, exige uma abstração maior, exige uma sequência de coisas, né, que você tem que entender. Tanto que, pra ser sincero, eu vou ser bem honesto com você, cara. Ele coloca, o autor, né? Ele coloca uma grande parte do livro como nivelamento. Uma grande parte do livro. Nossa, uma grande parte do livro. Então, até aqui, ó, até a página 132 é basicamente conceitos que ele já deduz que você saiba, mas que ele está reforçando ali, entende? Então, literalmente, a partir da parte 5 que é arquitetura, que daí começa realmente, né, uma parte mais interessante, né? Antes é nivelamento de conhecimento, e ele fala assim, ó, você não vai aprender nada de novo aqui. Só que se você não entendeu o que está escrito aqui, é sinal que você precisa se aprofundar para conseguir, né, eu percorrer o caminho todo do livro, né? E beleza, cara. De boa. O que que eu posso falar para você? Se você já viu o vídeo que eu falo sobre programar orientado à interface, você vai perceber que não vai ter nada de muito novo na no conceito de arquitetura limpa. Por quê? A arquitetura limpa, quando a gente olha a arquitetura, a gente imagina que é apenas conceitos maiores, né? Então, como que eu vou fazer uma conexão com o banco de forma ideal? Como que eu vou fazer uma conexão com o meio de pagamento de forma ideal? Como que eu vou juntar as partes do meu sistema de forma ideal, né? Só que a arquitetura limpa, ela não diz somente sobre isso. Ela diz muito também sobre como programar de forma limpa. E não somente sobre como pensar aplicações de forma limpa, né? Um grande exemplo é o framework. Ele diz até que o framework não pode ser acoplado ao sistema. Claro, em alguns casos, bicho, tu casa com um framework e você tem que ter noção disso. Você tendo noção de que você casou com um framework, cara, tá tudo certo. É nóis, toca a ficha, entendeu? Já era. Agora, se você faz um negócio que você não sabe que você casou com um framework, mesmo casando com ele, aí nós temos um problema, entende? Então, naquele exemplo que eu dei no vídeo de programando orientado à interface, eu dei exatamente esse exemplo de framework, né? Que como deixar o framework o mais abstraído possível do seu sistema. Que como que isso foi pensado, né? Cara, eu vou ter uma classe como qualquer outra, como se fosse no back-end, como se fosse uma classe sozinha, que ela é utilizada pela minha classe .view, .ts, aliás, .ts não, não é .js, é, esqueci como que é o ponto do React, enfim, .react, né? Então eu vou ter uma classe e ela vai ser completamente utilizada por esse ponto framework, né? Só que a diferença é que essa minha abstração, né, dessa minha lógica do front, ela não está mais acoplada ao framework. Então eu consigo, em uma calamidade, trocar de framework, né? Porque, cara, não é todo dia que se troca de framework dentro de um sistema, né? De banco também. Então, dentro de algum evento extraordinário, né? A gente precisa trocar. O trabalho vai existir, sim, com certeza, mas vai ser um trabalho menor do que se eu tivesse feito tudo ali, né? E a arquitetura limpa, ele diz muito sobre isso, né? Como você conseguir amarrar e desamarrar as coisas de forma menos trabalhosa, né? Ele entra em algumas questões bem legais também sobre limites, né? Que é o grande ali, nossa, o grande diferencial, né? Em um microserviço e tal. Ele fala bastante sobre padrões.
orientado a eventos, arquitetura orientado a serviços, arquitetura orientada a N coisas que ele pode trazer ali pra gente, mas a orientada a serviços, cara, nossa, ele bate muito firmemente assim, porque é uma arquitetura muito, muito complexa e em algum momento da história isso foi muito, muito falado, sabe? E ele coloca ali com veemência que, cara, é totalmente contra. E tá tudo certo, né? Acredito eu que sobre o livro é basicamente isso. E sobre o que eu achei, né? Me agregou muita coisa. Cara, pra ser bem sincero, eu esperava mais, né? Por todo o hype, por toda, né? Nossa, cara, arquitetura limpa e não sei o quê, né? É, então eu esperava um pouco mais, sabe? Eu esperava realmente um pouco mais. Eu fiquei meio desapontado, digamos, né? Mas aí a gente pode questionar duas coisas, né? Pô, talvez eu estava com uma expectativa muito alta, né? Ou realmente o conteúdo ali não foi tão engrandecedor para o meu nível de experiência, né? Para o meu nível de estrada. Até mesmo porque, né, onde eu tô, a régua é bem alta, então a gente se cobra bastante, né? A gente vai atrás de aprender as coisas bem cedo, né? Então eu já via muitos nomes falando sobre arquitetura limpa e também muitas aplicações, né, que eram iniciadas ali com um grande toque, né, de arquitetura limpa. Então meio que eu já cheguei muito familiarizado com os termos ali, com a proposta, né, com tudo que era colocado ali pra gente. Então, meio que pra mim, pessoalmente, não foi algo tão uau, mas talvez seja por isso, né, que eu já vi muito conteúdo sobre, meio que eu já estava com uma expectativa muito grande, então acabou não sendo uau, sabe? Mas, cara, é um livro excelente, excelente. Ele traz a perspectiva de muita coisa, então você acaba sendo, como que eu digo, né? Você fica mais aware de uma infinidade de coisa. E, enfim, basicamente é isso. É, que eu tinha para falar sobre o livro. Vamos ver se em breve aí venho com outras atualizações, né? Eu quero comprar alguns livros aí, bem mais robustos, né? Digamos assim, que vão me trazer casca. E daí eu venho compartilhando com vocês. Eu acho que de todos aí, eu acho que a Arquitetura Limpa foi o mais tranquilinho por enquanto. E eu também tô com uma ideia de trazer uma pegada um pouco mais real time, né? Então eu li ali uns 5 capítulos, eu venho e faço um grande reviewzão disso, sabe? Para conseguir me aprofundar realmente, né? Eu não sei se vocês são assim, mas comigo, pelo menos, eu aprendo muito ensinando, eu aprendo muito vindo aqui falando, entende? Então, por isso, né, que os grandes lead codes aí da vida, eu venho e faço com vocês aqui, depurando, e entendendo e falando, porque na grande maioria das vezes é mais para mim do que para vocês. Então, é como se fosse eu aprendo muito mais quando eu explico e eu ensino do que realmente quando eu estudo, sabe? Então é esse o intuito. E eu acho que pode funcionar a ideia do livro. É algo bem mais técnico, né? Mas enfim, quem gosta do assunto vai se interessar e vai querer ver. E é isso, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!